eu sou Inajá e no vídeo de hoje eu vou ensinar como que você pode aprender a desenhar e desenhar qualquer coisa usando simplesmente as figuras geométricas mais básicas, que são o círculo, o quadrado e o triângulo. Pode parecer muito simples a forma como eu estou falando que você pode aprender a desenhar. É simples. O que complica, que a gente acha que não consegue desenhar nada, é por conta do olhar que nós temos para as coisas que estão à nossa volta. O que nós precisamos aprender, e qualquer curso de desenho vai te falar isso, você tem que mudar a forma do seu olhar para as coisas que estão em volta de você. Você precisa começar a simplificar as formas. Como que isso funciona? Olha dentro da sua casa. Se você começar a pensar em figuras geométricas, olha só, você tem um fogão, que é um quadrado, você tem um armário, que é um retângulo, a sua geladeira é um retângulo, provavelmente o seu cachorro é uma bolinha, é um círculo, ou é a junção de alguns círculos, né? A cabeça mais o corpo, os retângulos são as perninhas. Aí você também tem o triângulo, que vai caber dentro de alguns objetos aí da sua casa. Basta você observar essas figuras. Olha só, você tem um sorvete. O que é um sorvete? Nada mais é do que um triângulo invertido com bolas por cima. Você tem a casa. Observe a casa, você tem um quadrado com um triângulo em cima fazendo o telhado. Aí você vai falar assim, nossa, Najá, mas isso é muito simples, qualquer um desenha isso. Mas é justamente aí que começa a questão. Você vai começar com objetos e coisas simples, adaptando esses objetos e essas coisas que você estiver vendo para essas figuras geométricas. E você vai começar a tentar desenhar. E aí você vai percebendo que as coisas são bem mais simples. Ai, mas são cheias de detalhes, fica tudo bonitinho quando as outras pessoas desenham. Mas isso é prática, isso é tempo. Desenho não é você simplesmente sentar, eu sei, então eu sei fazer um quadrado, eu sei fazer um triângulo, eu sei fazer um círculo, agora eu sei fazer tudo. É claro que desenhar é um exercício constante, mas se você se dedicar, logo você estará desenhando vários objetos. E podem ser coisas simples. Pensa comigo, você antes não desenhava nada, só fazia boneco com tracinho. Aí você começou a desenhar algumas coisas, já está melhorando. E se você pensar, mas os desenhos que eu vejo, cheio de detalhes, é cheio de tracinho, é cheio disso, é cheio daquilo, mas isso vem com o tempo. Faça esse exercício, pega um lápis, uma borracha, um papel, mais simples que seja, e tira um tempinho, 1 hora por dia, meia hora, pega algum objeto, coloca ali do seu lado e tenta fazer ele caber dentro da sua figura geométrica. Por quê? Depois que você fizer o esboço de alguma coisa bem simples, né, o desenho de uma coisa simples, com o tempo você vai acrescentando os detalhes, você vai pondo os risquinhos que compõem aquela forma. Ele tem esse detalhezinho aqui, tem outro detalhezinho aí, e aí que você começa realmente a conseguir desenhar. Ainda tem gente que acredita que desenho é dom. O que eu quero falar com a questão do dom é que, por exemplo, ninguém nasce simplesmente desenhando. Eu rabiscava, mas para aprender a desenhar, depois eu fui entrar no curso de desenho, fui praticar e pratico até hoje. Eu consigo desenhar várias coisas. Desta forma mais simples, ou são algumas coisas que eu já fiz antes, consigo colocar um pouco mais de detalhe, mas é uma coisa que a gente caminha a vida inteira aprendendo. Essa aula, na verdade, é uma introdução para mostrar que você pode sim desenhar qualquer coisa. Afinal, esse é o objetivo do canal, tornar a arte acessível para todos. Os meus aluninhos, quando eu dava aula presencial, muitas vezes eles vinham na aula com um desenho que eles copiaram de uma revistinha, de alguma coisa assim. Professora, o que eu fiz? Mas eles tinham aquele medo e aquele receio. Mas eu não sei desenhar.
Como não? Tem gente que acha que cópia não é desenho, mas você tem que começar por algum lugar. Você tem que ter uma referência. E muitas vezes a referência para a criançada é um personagem de anime, é um personagem de história em quadrinho, é um personagem que ele vê na televisão. Ele olha, ele começa por ali. E a gente vai começar do mesmo jeito, olhando as coisas, fazendo, até o momento que você tenha segurança suficiente para pensar em alguma coisa e simplesmente colocar aquilo no papel. Eu tenho certeza que você consegue. Vamos começar? Bora? Eu dividi essa aula de hoje em 5 tópicos e nós vamos começar e explicar cada um e vocês podem ir acompanhando e se quiser pode ir até praticando. É só você pegar aí, ó, uma folha de sulfite, uma folha de caderno, que seja, não tem problema, é para fazer os primeiros rabiscos, pode ser sim uma folha que tenha pauta, né? Aquelas linhas do caderno, não tem problema não, pode ser aquilo lá. Um lápis e uma borracha, é tudo que você precisa para começar. Pessoal, eu acabei de falar para vocês que para a gente começar a desenhar, nós precisamos aprender a mudar a nossa forma de ver aquilo que nos rodeia, mudar a forma como nós vemos o mundo. A gente olha para ele, existe uma infinidade de detalhes, de pequenos traços, de sombreado, enfim, muita coisa. Para começar a desenhar, a gente tem que eliminar essas distrações aí, esses detalhes, para a gente se concentrar realmente na forma dos objetos. E desse jeito todo mundo consegue desenhar. Tudo é uma questão de técnica. E eu vou passar essa técnica aqui para vocês. Aqui nós temos as 3 figuras básicas e fundamentais para se fazer um desenho. Nós temos o quadrado, nós temos o triângulo e nós temos um círculo. Já está desenhado, então eu vou fazer um desenho rápido aqui. Eu só vou pedir para vocês, prestem atenção no seguinte, eu vou forçar o lápis, mas não é assim que vocês precisam fazer. Por que eu vou forçar o lápis? Porque pela quantidade de luzes que tem aqui, se eu fizer vamos fazer aqui, ó. Se eu fizer um esboço de um quadradinho, provavelmente vocês não vão conseguir ver muito bem aí, por conta das luzes e tal. Então, eu vou fazer com um pouco mais de força. Mas não significa que você precisa colocar essa força toda aí na hora de desenhar. Então, vamos desenhar primeiro o quadrado. O que é um quadrado? Quadrado é uma figura que tem 4 lados e que os 4 lados são do mesmo tamanho. A princípio, nós vamos fazer tudo sem régua, só para vocês verem como faz. Um quadrado, um triângulo. Se você é daqueles que quando pega o lápis, começa a fazer tracinho, tá? Para poder ficar um pouco melhor o seu desenho, saiba que isso é um hábito, tem muita gente que chama isso de traço cabeludo, mas isso é um hábito que você pode tirar, só você começar. Vai ficar torto, não tem problema, você está aprendendo e vai fazer torto durante muito tempo. Olha só, meu círculo não ficou perfeito. Vou tentar de novo, porque isso aqui foi sorte. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Um círculo. Aqui. E... tcharam! Ficou, parecendo a lua, né? Cheia de buraco e cratera, mas ficou. Existe técnica, e eu vou ensinar depois para vocês, existe técnica para fazer um círculo perfeito sem compasso. Para quem pensou aí, falou assim, é só usar um compasso. Não, sem compasso. E a gente vai aprender como fazer isso. Bom, aqui, esse círculo, esse quadrado, ele pode se transformar numa caixa, e nós vamos usar muito caixas para as nossas figuras de hoje. Ele pode se transformar, o triângulo se transforma num cone. Tá parecendo mais um chapéu de palhaço, mas tudo bem. E aqui você tem, ó, faz até de conta que você tem uma bola. Olha só, aqui é o meio, aqui sai uma faixa colorida, outra.
outra aqui e outra aqui. Eu vou colocar mais uma porque essa ficou muito grande. E outra aqui. Olha só, você tem uma bola que se você pintar as faixas aqui... Ixi, ficou faltando faixa. Bota mais uma aqui, olha só, né? Você tem uma bola aí colorida. Então, vamos começar a ver o que nós vamos conseguir fazer com essas figuras. Vamos pegar o quadrado primeiro, ó. O quadrado eu já fiz uma caixa. Se você quiser fazer uma caixa que você veja como ela seria, vamos traçar aqui, ó. Aqui é um cubo, que você vê todos os lados dela como se ela fosse transparente. Eu vou pegar uma figura, por exemplo, o que eu posso fazer? Olha na sua casa, veja com atenção o que você pode fazer com essas figuras. Essa é a proposta da aula de hoje. Então, você vai ver o que você consegue fazer. Hoje em dia, televisão é bico, né? Fala sério. Televisão é muito fácil. Você faz aí um retângulo dentro de outro retângulo. Vamos lá. Borracha serve para isso. Ó, bota um outro retângulozinho aqui. Se ela não for de parede, né? Coloca um pezinho aqui. E você fala assim, pronto, minha televisão tá pronta. Mas se fosse daqueles modelinhos mais antigos, acho que o pessoal que nasceu aí nos últimos anos nem conhece. O pessoal mais perto da minha idade aí vai saber o que é. Aí a gente estica aqui mais pro ladinho. Ó, gente, presta atenção. Eu só estou usando retângulos, né? Ele tinha aqui uns... Depende do modelo, tinha uns detalhezinhos... Mais uns detalhezinhos. Isso aqui é o seletor, tá, gente? Não tinha esse negócio de controle remoto para tudo, não. Aqui as anteninhas, que era uma luta para você conseguir fazer o negócio pegar. Os pezinhos. Os retângulos aqui. E vamos fazer de conta que a minha caixa aqui tá em perspectiva. Só para dar um charmezinho. Olha lá. Aí você vai olhar na sua casa, o que mais que você tem aí? Você pode falar, eu tenho... Olha só. Eu tenho... Gente, mesmo que seja aqueles pezinhos, redondo, esquece detalhe a princípio, tá? Você vai trabalhar simplificando sua visão. Então, vamos fazer uma caixa aqui. Olha que legal. Você vai começar a descobrir que você consegue desenhar um monte de coisa. Aí você fala assim, nossa, eu não sabia que eu sabia desenhar. Vamos aqui. Ela abre aqui, ela tem um puxador aqui, né? Ó, tem um puxador aqui. E um pezinho aqui atrás. Um pezinho aqui atrás. Vou deixar um pouquinho mais... Olha só, você tem uma geladeira. Se você pegar, eu já vou colocar numa posição diferente. Ó, se você pega aqui, vamos ver quem descobre. Sim, é um livro, né? Aí você tem as folhas lá dentro. A gente pode fazer uma lombada arredondada aqui do seu livro, né? Tem alguma coisa escrita aqui e você já fez a capa de um livro. Olha só, você fez um livro. Nessa brincadeira, olha o que você já conseguiu desenhar. Aí se você fala assim, mas isso é fácil. Obviamente que é fácil. É para você começar a mudar o seu olhar, a forma como você vê as coisas. Se a gente pegar isso aqui, olha só que legal. Se a gente pegar isso aqui, ó, tirar as anteninhas e os pezinhos, uma coisa mais fácil para vocês identificarem. Olha só, tirei as anteninhas e tirei os pezinhos. Posso pôr um
puxador aqui ou não. O meu não tem, o meu só tem um botãozão aqui que eu aperto e ele abre a portinha. Já sabem o que é? Sim, é um micro-ondas. Olha só, seu micro-ondas. E por último, vamos lá. Ou você pode fazer assim, ó. Se você ainda não tem muita prática, você pode fazer ela de lado. Vamos fazer uma caixa aqui. Fazer uma caixa aqui. Sim. Aí você tem aqui a parte mais alta. Você tem aqui a madeira ou ferro, seja lá o que for, que liga as duas. Você tem um retângulo arredondado e você pode pôr até aqui um travesseiro. Vamos puxar uma coberta, faz de conta que você já arrumou sua cama. Olha só. Você não sabia desenhar nada. Você já tem até uma cama aí, ó. Aqui, vamos puxar o lençol aqui por cima da coberta, um barradinho para ficar bonitinho, certo? Olha só, você tem a sua cama, tem um livro, tem uma televisão, tem um micro-ondas e tem uma geladeira. Tudo isso partindo de um quadrado. Eu fiz até aqui, né? Fiz a parte de dentro para vocês terem uma ideia de como ele seria transparente. Então, olha tudo que a gente consegue criar com um quadrado. Coisas que tem dentro de casa, não é nenhum absurdo, nada assim que você fala assim, nossa, oh, mas isso eu nunca vi na minha vida. Né? Você tem aí na sua casa. Aí nós temos, olha só, uma figura bem simples aqui. O nosso círculo. Eu vou fazer de novo, porque ele já está feito. Pode ser que a princípio o seu círculo saia mais parecendo um ovo ou uma batata. Não tem problema. Você vai praticar, praticar, praticar. O meu também não sai redondinho, ó. Vai praticar até conseguir um círculo. E o que eu consigo aqui? Vamos ver algumas opções. Eu posso ter... Já teremos visita aqui. A dona Canjiquinha tá chegando. Eu posso ter aqui, olha que simples, eu tenho um prato. Ai, que prato horroroso, né? Já tá, mas é um prato, tá? E se eu colocar esse prato de lado, fazendo um oval, eu tenho até aqui, ó, posso até fazer um pratinho de sopa com o fundinho ali. Ó, pratinho. E para quem não está acostumado a fazer oval, é simples. A princípio, você pode colocar ele dentro de um retângulo. A posição que eu estou desenhando aqui está muito ruim, está contramão, mas tudo bem. Você pode colocar ele dentro de um retângulo. Aí você vai fazer as partes arredondadas aqui, aqui, vamos mais para cá, estica ele aqui, e ó, você tem um oval, a grosso modo, mas tem, parecendo um pão, olha só mesmo, tá parecendo um pão, aí você faz uns tracinhos assim, ó, olha que legal, você tem um pão em cima de uma tábua. Olha lá, você já fez um pãozinho. Bom, aí nós temos também, a gente pode esticar um pouquinho mais o nosso círculo, né? Fazer um oval aqui. Vamos fazer diferente, vamos fazer um retângulo com as bordas arredondadas. Aí vocês vão entender melhor. Então, vamos aqui, fazer um retângulo, assim, era para ser um retângulo. Aí a gente dá uma arredondada aqui em cima, dá uma arredondada aqui embaixo. Aí eu coloco uma moldura, ó, uma moldura. Tá torto? Tá horrível, mas serve porque a gente precisa. Vamos colocar um suportezinho aqui do lado, aqueles que rodam.
você vira ele para um lado e para o outro. Lembrei disso agora, que tem uma cena muito engraçada no filme do Indiana Jones, com um espelho parecido com esse. Ninguém está matando a minha gata. Ela de vez em quando tem esses surtos e acha que eu sumi. Por isso vocês estão ouvindo uma gata se acabando de tanto gritar. Ninguém tá puxando o rabo dela, não. Vou colocar aqui. Aqui, um pezinho. Indiana Jones e a arca. Alguma coisa da arca, vai. Ó, tem o espelho. Se a gente pegar aqui, eu vou fazer de frente, tá? A gente pegar um retângulo, colocar um círculo. Ah, você pode falar assim, é um pirulito da Chiquinha. Não, né, não. É uma frigideira. Ah, não parece uma frigideira, tá? Mas se eu pegar aí dentro da frigideira, eu colocar um ovo frito. Olha só. Gente, é brincadeira? É brincadeira, mas a ideia é que você mude o seu olhar. Olhe para as coisas que estão próximas a você, olhe dentro de casa e comece a tentar enxergar nessas figuras, nesses objetos que estão na sua casa, onde você encontra essas figuras geométricas. E tem um monte de lugar. Hoje em dia a gente quase não está mais acostumado com, né, as lâmpadas antigas, mas você tem aqui, ó, com um círculo e um retângulo, você tem uma lâmpada. E com um pouquinho de imaginação, você tem aqui uma fivela. Uma fivela. Você tem um círculo. Vou fazer até uma moldurinha para ele. E aí você tem os ponteirinhos, né? Todo relógio de propaganda, você pode observar que está marcando 10 para as 10. Ele está sorrindo. 10 e 10, eu acho que é isso. 10 e 10. Por que isso, Najá? Porque ele tá... Dizem que ele transmite uma mensagem positiva, porque parece que ele está sorrindo. Aí você tem aqui os buraquinhos do seu relógio, da pulseira, e olha só, você tem um relógio. Com certeza, você na sua casa, você vai encontrar muitas outras coisas além do que eu estou mostrando aqui. Vamos lá, isso é com um círculo, coisa simples com um círculo. Agora vamos para o nosso triângulo, também simplesinho. Uma coisa que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer com o meu triângulo? Eu posso fazer aqui, colocar aqui um triângulo. Vamos lá, colocar um triângulo maior. Ou um triângulo. Vou colocar um retângulo. E outro retângulo aqui no pezinho. E esse triângulo aqui, eu vou fazer um corte nele aqui. Olha aqui, vou apagar. Puxa até um rabinho aqui. E uma tomadinha aqui, ó. É simples, mas pensa, você não tinha pensado nisso, né? Aqui... eu posso usar um triângulo de novo, mais largo. Vou fazer aqui, ó. E aí, se você pensar, você corta ele aqui. Aí, vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Vamos espichar nosso triângulo aqui. Eu sei que você já sabe o que é isso. Tem aí dentro do seu guarda-roupa. Você tem isso, você tem um cabide.
Talvez você não use ou não tenha na sua casa. Vamos tentar aqui, outra figura. Vou fazer aqui pequenininho. Mas eu tenho aqui, quebra um galhão. Aqui, aí eu vou pegar aqui. Vou dar uma reduzida nele aqui. E vou fazer mais uma pontinha aqui. Você tem um funil. Vamos ver o que mais. Olha, essa aqui é fácil. Essa aqui é muito fácil. Começar de cima para baixo? Vamos começar de cima para baixo. Essa com certeza você já fez em algum momento, até na escola. Então, vamos pôr aqui também um pedaço de um triângulo. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir aqui um pouquinho. Eu tenho um triângulo aqui. Vem mais pra cá. Outro triângulo aqui. Venho mais pra cá. Outro triângulo aqui. Aí, você coloca uns círculos. Olha só. Uns círculos. Círculos e círculos. Pode espalhar uns por aqui também. Você tem uma árvore de Natal. Simples assim. E, esse aqui é fácil. Vamos aqui, ó. Eu tinha comentado sobre esse. Eu não vou fazer a parte de cima ainda. Vou pegar uma bola. Outra bola, colocar mais uma aqui, uma bolinha aqui em cima e um cabinho. Então, o que você tem? Isso, um copinho de sorvete, uma casquinha com sorvete de bola. E aí a gente faz uns tracinhos assim. Faz uns risquinhos assim, que é o detalhe da casquinha. E você pode até fazer aqui um detalhezinho assim, ó, que parece que o sorvete está escorrendo, né? Se você quiser, pode pôr até uma calda de chocolate por cima aqui, depois, na hora que você for colorir. E olha só o que você tem, um sorvete. Mas eu não vou viver de desenhar sorvete? Não, gente, eu vou repetir de novo. Isso aqui é para você ver as possibilidades e como existem tantas figuras que estão onde você pode encontrar essas 3 figuras básicas, figuras geométricas básicas, para fazer vários tipos de desenho. O que você precisa agora é mudar o seu olhar. Vou repetir isso várias vezes. Você já falou isso, né? Já falei, vou repetir de novo. Você precisa mudar o seu olhar, porque as coisas que você olhava em volta de você e não percebia que eram básicas. Aliás, eu vou fazer... Não vai dar para fazer ali. Eu vou fazer depois. Se você dominar o desenho dessas formas básicas aqui, essas 3 formas básicas, você consegue desenhar praticamente tudo. Muito bem, eu mostrei para você cada uma das figuras e o que nós podemos fazer com cada uma delas, mas nós também podemos fazer uma mistura delas. Então aqui, ó, vou fazer um quadrado, tá bem quadrado não, mas vai servir. Vamos lá. Eu quero... A posição tá desconfortável aqui, porque eu quero não ficar colocando muita mão na frente para poder mostrar a figura para vocês. Tenho aqui um quadrado. Vou colocar um círculo dentro do quadrado. E vou colocar aqui... né, aqui eu tenho 12... Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 9. Aqui tem 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. E aqui eu tenho um retângulo com um triângulo, um
retângulo aqui, bem pequenininho, mas tem um retângulo com um triângulo. Vou até fazer ele num modelinho de caixa aqui, como se fosse um despertadorzinho. E olha só, você tem um relógio. Aí você tem, que mais que você tem aí na sua casa que você pode usar? Figuras geométricas. Olha lá, em volta, você tem isso aqui. Pode ser que você não tenha, mas você sabe que é. Porque aqui no Brasil, como nós temos sol o ano inteiro, a maioria das pessoas tem espaço, então muitos não usam máquina de secar. Vou colocar aqui mais para cima para poder deixar os pezinhos aqui. Mas lavadora todo mundo tem. Então eu vou fazer uma lavadora secadora, porque o que ela tem aqui? Ela tem a tampa que fica na frente, ficou muito grande, vou reduzir um pouquinho. Nossa, vamos lá, reduzir um pouquinho. Suponhamos que ela tem uma voltinha aqui. E aí ela tem uma travinha aqui, faz de conta, nem sei se tem uma travinha aqui. E aí a gente vai dar uma arredondada nos cantinhos, porque ela realmente não é uma caixa. E olha só, e lá dentro você tem um monte de coisa rodando lá. E aí você tem, vamos colocar uns círculos aqui, faz de conta, que são os botões. Olha só, você tem uma máquina de lavar que é uma secadora. Tanto o quadrado quanto o triângulo, você ainda pode transformar num cone ou pode transformar num retângulo, de acordo com a sua necessidade. Bom, e o que a gente pode fazer aqui? Nós vamos pegar um retângulo. Ó, vamos pegar um retângulo aqui. Pegar um retângulo. Vou dar uma arredondada nele aqui, uma arredondada aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Desculpa aí, gente. Moro numa rua movimentada. Vamos fazer aqui, faz de conta aqui. Eu não tô vendo muito bem. Aí tem uns tracinhos de reflexo aqui. Aí eu vou pôr um retângulo aqui. Mais um retângulo, mais um traço para pôr o retângulo. Vou fazer uma curvinha e um retângulo para baixo. E eu tenho um canudo. Copinho com canudo. Olha só, um copinho com canudo. Se eu quiser fazer uma graça, eu posso até colocar um círculo aqui. Apagar esse pedacinho aqui do copo. Então, eu coloco aqui, tô vendo aqui. Aqui eu tô vendo mais ou menos. E aí ele vai aqui. Eu tenho aqui. Faz de conta que é um limão, tá, gente? Tem até a sementinha do limãozinho aqui, ó, tá? Você tem um limão ou uma rodelinha de laranja na beiradinha do seu copo com água, com gás. Ou é um suco de laranja, um suco de limão. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e eu descobri que um dos personagens mais procurados, mais pesquisados para se desenhar é o Olaf, do Frozen. Eu nem sabia. Eu sempre achei ele uma coisinha muito esquisitinha, mas eu percebi que ele é muito fácil. Você pode ter aqui uma caixa. Você tem um círculo.
um círculo menor, um círculo maior. Nunca medi para ver quantas cabeças ele tem, mas depois, se vocês falarem igual meus alunos, ai, Najaé, ele só tem uma cabeça. Claro que ele só tem uma cabeça, mas depois eu vou explicar esse negócio da cabeça para vocês, tá? Que a medida é a medida das coisas. Para ficar proporcional, a gente usa medidas de cabeça para saber qual a altura do personagem. Por isso que às vezes no princípio vocês vão fazer uns desenhos e fica um negócio assim, uma cabeça pequena, um corpo grande, uma cabeça grande, um corpo pequeno, é porque não está proporcional. Porque vocês ainda não sabem essa questão da medida da cabeça. Eu vi que ele tem aqui uma cenoura no lugar do nariz, que parece um triângulo arredondado. Aqui ele tem, nunca desenhei o Olaf, tá, gente? Só quero mostrar para vocês que com as figuras geométricas a gente consegue. Ele tem 2 círculos aqui. Você até poderia fazer um triângulo aqui. Ele tem uns galhos que servem de cabelo. Aqui. Ele tem um sorrisão meio torto. Ele tem um dente aqui. Um sorrisão meio torto. Vamos lá. Aí ele tem uns botões, né? Ele tem uns botões aqui. Esse negócio aqui, dessa bola de neve, dele é meio quadrada, não é redondinha. Eu estava observando que ele não é bem redondinho. Mas olha só, eu peguei figuras geométricas para fazê-lo. Nunca desenhei o Olaf. Sempre achei ele um bichinho muito estranho. Aí eu vi que ele tem mais 2 botões aqui. O pé dele é tipo uma caixa arredondada. Aí ele tem aqui um negócio meio, não é bem redondinho. Ele tem aqui. E ele tem os bracinhos que são os gravetos. Tem um dedinho aqui, outro retângulo aqui, outro aqui. Eu vou fazer mais ou menos, tá, gente? E eu vou pôr esse pra baixo. Um dedinho aqui, um aqui e um aqui. E o outro tá lá atrás. Nossa, ficou muito comprido, coitado do bicho. Vamos pôr essa mãozinha mais pra cima um pouquinho, né? Vamos pôr o dedinho aqui. Um aqui. Um aqui e um aqui. Mais ou menos, né? Ele tem umas pontinhas de galhos. Olha só, é o Olaf. Não tá igualzinho. Nunca desenhei esse negócio aqui, acho ele muito esquisito. Mas, se você observar, ele é cheio, que foi justamente a minha pesquisa. Um personagem da Disney que você consiga desenhar com figuras geométricas. E me apareceu esse. Aí a gente põe a boquinha dele aqui e a língua dele aqui. Olha só, viu? Então você tem, eu comecei usando um retângulo para caber a cabeça dele. Aí tem aqui a parte do corpo, do tronco, né? Depois ele tem a parte de baixo e tem os pezinhos que são uns quadrados levemente arredondados. Então ele tem o círculo, ele tem um retângulo para você fazer as medidas, ele tem triângulos que você pode usar para fazer os detalhes e do nada você conseguiu criar uma figurinha. Ah, mas o meu não saiu igual. O que eu quero é que você perceba
que tudo que está à sua volta é composto dessas 3 figuras. E o meu desafio para você esta semana é que você observe os objetos à sua volta em casa. Eu quero fazer um negócio diferente. Observe os objetos à sua volta em casa. Faça os desenhos que você conseguir. A princípio, não vão ficar bonitos. Pense que você está começando agora, você está descobrindo este mundo agora. Se fosse fácil fazer uma coisa pela primeira vez, ninguém precisaria fazer estágio, né? Porque já ia sair da faculdade sabendo. Todo mundo faz estágio, médico faz estágio, advogado faz estágio, para aprender na real como é que funciona aquilo que ele aprendeu na teoria. E aí ele vai testar. E você não vai ser diferente, achar que já vai dominar tudo e que sabe fazer tudo. Não se cobre tanto. Fala, eu não sei, eu estou praticando e cada dia está ficando melhor. Depois que você juntou as peças e fez um desenho mais ou menos de um objeto, mais ou menos porque não vai ficar perfeito, né, gente? Não espere. Se você conseguir fazer uma coisa muito bonita, ótimo, beleza, você tá no caminho certo. Mas se ficar uma coisa mais ou menos, é isso que a gente está esperando. E agora, para finalizar nossas atividades, eu vou te propor um desafio. Comece a observar os objetos da sua casa e tente encontrar pelo menos as 3 formas básicas dentro daquele objeto. E se você estiver interessado realmente e está a fim de desenhar de verdade, me acompanha aqui que na próxima aula tem mais.